O Senado, essa é uma boa notícia. Professor Rodrigo, Senado aprova projeto que cria auxílio gás para famílias de baixa renda. Quais famílias, afinal, podem ser beneficiadas? E como vai funcionar esse sistema? A aprovação no Senado foi de lavada, hein? Você viu aí? Como a gente costuma dizer, 71 votos a 1. Agora o texto volta para análise na Câmara dos Deputados. Vamos saber mais a respeito desse auxílio gás? Quem está conosco nessa tarde é o meu prezadíssimo professor, querido amigo Rodrigo Rocha, que explica essa medida do governo federal. Atenção, ô professor, seja bem-vindo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Meu prezado, logo de início, por que razão tem havido tanto aumento de gás, hein, Rodrigo? Olha, são várias questões aí envolvidas. A gente tem um histórico aí de aumento, porque a Petrobras ela não produz todo o gás que o Brasil precisa, assim como a gasolina, como o diesel, e ela acaba precisando importar, comprar de outros países. E nessa compra de outros países, a gente tem aí o efeito dólar, o efeito de demanda também de outros mercados, e tudo isso vai fazendo com que o preço final que o consumidor paga, chegue a esse valor que a gente está vendo aí e que está dificultando muito a vida do brasileiro. Complicando demais, Rodrigo. E com relação a esse auxílio, a quem especificamente ele é destinado? Quais famílias estarão preenchendo as exigências, professor? Olha, a gente tem aí as famílias que já são cadastradas, inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, que se chama de CadÚnico, que tenham renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo. Então, são essas pessoas que têm ali dentro da família essa situação financeira. Famílias que têm entre as pessoas ali que moram naquele endereço o BPC, né, o benefício da prestação continuada. E, de preferência, o pagamento deve ser feito às mulheres, né, que são chefes de família, ocorrendo a cada 2 meses. E com relação às fontes de custeio desse auxílio, o governo federal vai encarar isso com tranquilidade? O governo federal consegue bancar esse auxílio, ô prezado Rodrigo? Olha, é até por isso que está tendo aí um atrasozinho, né? Porque já tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados, só que lá tinha sido aprovado com um aumento de imposto, um imposto chamado CID. E aí, quando chegou no Senado, o Senado entendeu que não dá para aumentar imposto, ele viu o óbvio, né? Não dá para aumentar imposto no país nesse momento, porque isso encareceria outros produtos, você teria aí um efeito ainda piorando a inflação do país. Quando chegou no Senado, o Senado viu que por esse caminho isso não geraria um bom resultado e optou por encontrar um outro caminho, que é o que se chama de receitas que o governo tem com royalties de petróleo, royalties de exploração de produtos minerais, onde o que acontece? A Petrobras, quando ela vai fazer a exploração do petróleo, do gás e de outros produtos ali, ela tem que pagar o que se chama de royalties, que é como se fosse uma taxa em cima de tudo que ela consegue extrair. E aí, esse valor, como a gente está tendo aí um aumento do dólar, esse valor está aumentando e está sendo maior do que o governo esperava arrecadar. Essa diferença, ou seja, era um dinheiro que não era esperado, digamos assim, vai ser utilizada para custear essas despesas, podendo, se for necessário, entrar nas contas, nas receitas normais da União, para não ter esse outro caminho que era pensado inicialmente de aumentar imposto nesse país, e nesse momento isso é realmente impensável. Inadmissível, né, Rodrigo? E só para a gente encerrar muito rapidamente, me chamou a atenção essa visão social do governo no que se refere às mulheres que sofreram violência doméstica. Me parece elas terão alguma prioridade nesse auxílio, professor? Exatamente, você tem aí, historicamente, os programas de benefício, tipo Bolsa Família, eles são preferencialmente pagos às mulheres. Por quê? Mulheres chefes de família têm, e aí existem estudos que mostram isso, que elas têm uma preocupação maior em cuidar ali do lar, em alimentar seus filhos, do que, historicamente, homens que não têm essa preocupação. Infelizmente, tem uma parcela aí que só sabe fazer o filho, como dizem, né, no popular, mas que depois não tem a preocupação de cuidar. Então, as mulheres que estão com essa obrigação, com esse peso de ter que
organizar a vida financeira ali da família, elas têm prioridade para receber esse benefício. Pois é, e o Rodrigo Rocha, o economista, torna a economia um pouquinho mais fácil da gente entender. Rodrigo, muito obrigado por essa possibilidade de conversarmos. Um forte abraço e uma ótima tarde, professor. Eu que agradeço o convite, uma ótima tarde para você e para todos que estão nos assistindo. Valeu, meu querido. Muito obrigado e ótima tarde.